Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário aí em que você está me assistindo. Estou aqui no espaço observando a terra ali atrás, realizando um sonho, né? Mas vamos lá. É uma aula hoje sem atividades. Se você quiser colocar lá no seu no seu diário de práticas e vivências, tudo bem, tá bom? Se quiser me mandar alguma coisa, tá bom? Você decide aí o que você vai fazer, mas é uma aula apenas para a gente descontrair um pouco, falar um pouquinho sobre o projeto de vida de vocês, que é importante nesse momento de pandemia do Covid-19. Adaptação, né? Então, nós vamos falar aqui um pouquinho de algumas competências socioemocionais importantes nesse momento. Tolerância à frustração. Sinto muito em te informar, mas a frustração parece que ela nos acompanha, né? Quando a gente começa a se adaptar, parece que vem a frustração novamente. Então, ser tolerante não é se acomodar, né? Não é ser conformista, mas é ser tolerante. Eu sei que eu preciso me adaptar, né? Eu vou me frustrar, pessoas me frustram, situação, e eu vou acabar me frustrando, mas eu tenho que ser resiliente, né? Tenho que encarar. Foco e determinação. Foco nós já falamos, né? Ter foco em tudo é importante. Ser determinado, né? Às vezes está tão perto ali do seu objetivo e você desiste na hora que está chegando. Então, qual é o tema, né, o assunto dessa aula? Tudo está em transformação. Vocês trabalham isso em filosofia com o filósofo Heráclito, que vai dizer que tudo está em movimento, tudo está se transformando. Aí vem aquela música maravilhosa do Lulu Santos, nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como o mar. Vai passar, né? Então a vida está em transformação, mas segundo o Heráclito, né, a essência não se modifica, né? Isso daí é só imaginar, né? Você era menor que o grãozinho de areia, ó, tamanho que você está, mas continua sendo você, tá bom? Houve uma mudança, uma transformação. Talvez talvez o tudo não exista, já que tudo está em transformação, né? Uma fase de um pensador, né? A Verônica, não é uma pessoa conhecida, mas ela colocou essa frase na internet. Talvez o tudo não exista, já que tudo está em transformação. Então, estamos falando aí do mundo em transformação. Tá? Esse mundo que se modifica e a gente precisa aprender, né, a adaptar-se a essas mudanças. Então vamos lá. E aí eu trouxe aqui para vocês o Covid-19. Porque quando a gente fala em capacidade de adaptação, é o que nós estamos fazendo. Preciso me adaptar a usar máscara, preciso me adaptar a não colocar a mão no olho, na boca, eu preciso me adaptar a muita coisa. E a gente começa a observar que está difícil essa adaptação, né? A gente vê cenas na televisão, puxa a máscara, sai sem máscara. Eu não vou me adaptar. Não, é a capacidade de se adaptar. Nós já havíamos falado isso na outra aula que eu fiz para vocês, lembra? Porque a gente vai passar por 4 fases ali, tá? A zona de conforto, que é o momento anterior à pandemia, estava confortável, né? Aí vem essa zona de acomodação ou adaptação, né? Você começa a se adaptar. E a zona de superação é quando você já começa a entender, né? Agora eu já sei. E a zona de inovação, realização, que volta de novo àquela zona de conforto.
Só que é provisório isso, né, gente? Eu vou pegar a questão aqui do Covid. Eu vejo muito aluno voltando assim, eu não vejo a hora de voltar às aulas. Gente, provavelmente não volte ao mesmo esquema de aulas. Há uma tendência à volta gradual, devagar. Pode ser que seja uma volta de máscara, todo mundo com máscara, álcool gel, distanciamento, manter uma distância, não sei como que eles vão fazer isso, mas há todo isso. Por quê? Porque eu preciso me adaptar. Esse é o problema quando a gente pensa na adaptação. Não é um problema, mas parece que cria um problema, né? Porque eu garanto que daqui a pouco você vai estar adaptado a esse sistema de aula online. Eu não estou falando da criança, porque ela vai demorar mais. Mas você, daqui a pouco, você está adaptado, mandando atividade para o professor Reginaldo, manda atividade de matemática, física e química, né? Os professores também vão se adaptar. Nós vamos entender que eu não preciso mandar muita atividade para você, eu preciso mandar qualidade de atividades para você, e aí você vai se adaptando. Aí quando você já está adaptado, você chegou lá naquela zona de realização, e volta às aulas, mas não é do mesmo jeito que você tinha as aulas antes, vai ter algumas novidades ali, e aí você tem que se adaptar de novo. Né? E professor de novo, começa de novo. É um processo de adaptação. Fique pensando nesse homem que está lá na plataforma na Lua, que teve que se adaptar a tudo aquilo, as transformações, as mudanças. Lembre do homem da caverna, né? Ele foi se adaptando, foi e chegamos onde nós estamos, tá bom? Então, vou terminando a nossa aula aqui, ela é curta mesmo, é só para a gente falar dessa capacidade de adaptação à frustração, né? Tolerância à frustração, de adaptar-se, foco e determinação. Tá? E eu vou deixar um vídeo para vocês no final, que é como se fosse uma linha do tempo da juventude, né? As adaptações, né, que foram ocorrendo, as tolerâncias à frustração. Quando você vê o vídeo, você vai ver, eu sou de 1971. Aí você vai poder conseguir me colocar em qual geração que eu me encontro. Mas, gente, eu amo a tecnologia. Né? Então, eu me sinto como se eu estivesse numa geração agora, porque eu gosto, eu fico buscando caminhos para isso, para aquilo. Né? Mas, assim, eu conheço jovens também que parece que está lá onde eu estava, sabe? Porque não se importa com a tecnologia. Então, quando se fala em adaptação, a gente vai percebendo que há uma conectividade dessas gerações, tá bom? E a gente precisa aprender a lidar com as frustrações. Elas irão aparecer constantemente. Né? Eu que já estou com meus 47 anos de idade, sei muito bem. Eu não sei se é 47, 48, melhor 47. Né? Então, essa capacidade de tolerância à frustração. Recapitulando, nós falamos aqui um pouquinho, voltando aqui à tela, né? Nós começamos ali, tudo está em transformação, né? O mundo está em transformação, nós estamos em transformação, isso gera frustração e nós precisamos aprender a trabalhar. É uma competência importantíssima para o século XXI, o século que nós estamos vivendo. Fora, gente, eu não estou querendo aterrorizar ninguém, não. Mas tem muita gente falando que essa pandemia, muitas vezes, ela é só o começo, né? Porque outros vírus podem surgir no futuro. E se a gente aprender a lidar com esse agora, se adaptar, né, tolerar essa frustração, a chance de chegar lá é bem melhor. Tá bom? Quero agradecer também aos alunos que estão entregando as atividades, estão ótimas, tá? As atividades que estão chegando. Claro que tem aquelas que são, assim, espetaculares, né? Tem aluno que se dedica mesmo. Não estou dizendo que o outro não se dedica, não é isso, mas a gente observa e tem aluno que tem essa capacidade de adaptar muito rápido. Ele já está aí conectado com a rede de internet
mandando tudo. Bom? E tem aquele que vai demorando mais um pouquinho, mas vai se adaptar. Nada do que foi será. De novo, do jeito que já foi um dia, tudo passa, tudo sempre passará e vai passar. Tchau, tchau. Diferenças entre as gerações X, Y e Z. Qual é a sua? Já que você está na internet agora e deduzindo que esta não é a sua primeira vez, já deve ter notado como este espaço é quase todo dominado por uma galera mais jovem. E já deve ter ouvido muita gente se referir a essas pessoas como millennials. Ou é geração Z? Peraí, e quais são as diferenças entre as gerações X e Y? Como saber de qual delas a gente faz parte e o que define cada geração? Bem, de acordo com o sociólogo Karl Mannheim, tudo depende do local geracional, ou seja, todos os membros de uma geração compartilham uma experiência de vida parecida. A gente vai falar sobre a da sua geração daqui a pouco. Mas antes de fazer isso, aproveite para se inscrever no nosso canal e ative o sininho de notificações para ser sempre o primeiro a ver todos os nossos vídeos. Então, onde é que a gente estava mesmo? Ah, sim, as pessoas são classificadas em gerações dependendo de quando elas nasceram. Mas o lugar também define o tipo de experiências coletivas que moldam estas pessoas. No vídeo de hoje, a gente vai focar nas pessoas nascidas no Brasil. Até agora, existem 5 gerações. Os tradicionais, que nasceram antes de 1945. Depois, tem a dos Baby Boomers, que são os nascidos entre 1946 e 1964. Quem veio ao mundo entre 1965 e 1979 pertence à geração X, enquanto os Millennials, ou geração Y, nasceram entre 1980 e 1995. Por fim, tem a geração Z, ou os Centennials, que nasceram de 1996 até os dias de hoje. É claro que estes períodos são apenas aproximados. Você pode ter nascido alguns anos antes ou depois de uma geração e ainda pertencer a ela. O que importa são as experiências coletivas que as pessoas nascidas nestes períodos compartilham. A geração dos tradicionais, que tem agora 73 anos de idade ou mais, tem uma vasta gama de experiências coletivas. Alguns têm idade suficiente para se lembrar de uma ou das 2 guerras mundiais, do governo de Getúlio Vargas e até da popularização do pão de forma. Por isso, a maioria dos tradicionais valoriza muito o trabalho, o compromisso e a estabilidade, e não gosta de desperdício. Isso não quer dizer que as outras gerações não compartilham destes mesmos valores. É que a escassez de recursos que estas pessoas vivenciaram deu origem a uma cultura de fazer o que fosse necessário para sobreviver. Eles também tendem a respeitar mais a hierarquia. Esta é a geração do respeite os mais velhos. Você deve conhecer algum parente mais velho que seja assim. Os tradicionais deram à luz os Baby Boomers, que foram chamados assim nos Estados Unidos por terem nascido no período pós-Segunda Guerra Mundial, quando as pessoas retomaram suas vidas e a taxa de natalidade aumentou, ganhando uma explosão de filhos. Os Boomers trouxeram grandes mudanças para a sociedade, principalmente nas propagandas e no marketing, já que eles eram grande parte da população, gastaram muito e tiveram um grande impacto na economia quando entraram e saíram do mercado de trabalho. O cenário político do pós-guerra era bem conturbado, e mesmo assim essa geração saiu de casa para morar sozinha, debateu o feminismo, pregou a paz e o amor e usou a música para criticar a censura política imposta pela ditadura militar. Todas estas experiências deram origem a muitas características e valores. Esta geração começou liberal, se envolvendo em movimentos políticos e sociais, mas depois se tornou mais conservadora, à medida que foi envelhecendo. Há uma certa controvérsia sobre quando exatamente a geração dos Baby Boomers termina e quando a geração X começa. Muita gente nascida entre 1961 e 1964 não se identifica como boomer e não tem nenhuma conexão emocional com as experiências coletivas que definem esta geração. Isto fez com que alguns pesquisadores classificassem a geração X como a dos que nasceram entre 1961 a 1981.
a geração X vivenciou todas as consequências do que os boomers fizeram. Com os dois pais ingressando no mercado de trabalho, as crianças da geração X tiveram menos supervisão adulta do que as gerações anteriores. O uso de computadores também cresceu durante estes anos, fazendo a geração X ser mais empreendedora do que a de seus pais e avós. As experiências coletivas da geração X incluem a epidemia do crack e o surgimento da AIDS, que tornou seus representantes muito mais cínicos e insatisfeitos na adolescência e no começo da fase adulta do que os boomers ou tradicionais. A música também influenciou muito esta geração, com a invenção dos clipes e da popularização de movimentos importados, como o hip hop, rap e o grunge, além dos grupos de rock nacional dos anos 80. Os millennials foram um assunto de muitos debates, e até a data do início e término da geração deles gera enormes controvérsias. Alguns especialistas indicam que eles nasceram em 1977, e muitos acreditam que ela se estendeu até os nascidos em 1999. Outras gerações reclamam que os millennials são egoístas, narcisistas, viciados nos seus celulares, preguiçosos, impacientes, impulsivos, sensíveis demais, destituídos de força de vontade, e a lista de defeitos é longa. Mesmo sendo verdade que alguns millennials compartilham mesmo estes traços, a gente pode afirmar que praticamente qualquer pessoa do mundo é assim. Não há por que dizer que uma geração é vilã só porque eles querem apenas coisas boas para si mesmo ou por tirarem proveito da incrível tecnologia que os rodeia. Na verdade, os radicais avanços tecnológicos da era digital fizeram com que os millennials valorizassem mais o trabalho em equipe do que seus antecessores, o que explica o progresso social deles e a tendência de apoiar movimentos políticos de esquerda. A geração Z inclui todo mundo que nasceu no século XXI. Eles podem ser filhos tanto de pais da geração X quanto de millennials, e esta diferença pode afetar a relação deles com a tecnologia que os cerca desde que nasceram. Os pais da geração X, que foram educados sem acesso à internet, costumam ser mais restritivos com os aparelhos dos filhos. Os pais millennials, por outro lado, cresceram enquanto a tecnologia que a gente tem agora ainda estava se desenvolvendo e ganhando popularidade. Então, eles tendem a ser mais tolerantes quando se trata de deixar os filhos usarem seus gadgets. Esta sabedoria digital está relacionada ao espírito empreendedor da geração X, que a gente mencionou antes. Então a geração Z também tende a valorizar mais a colaboração, tanto na escola quanto no trabalho. Os Centennials nasceram em um ambiente em que os aparelhos digitais já eram populares e de fácil acesso. Então, eles têm uma relação bem diferente com a internet se comparados às gerações anteriores. Na verdade, 40% dos Centennials entrevistados disseram que uma conexão de Wi-Fi de qualidade é mais importante para eles do que um banheiro confiável. Claro, eles podem usar o Wi-Fi para encontrar um banheiro público, mas ainda assim, a prioridade é que é o X da questão. Os Millennials e os Centennials são as gerações que mais compartilham semelhanças e experiências coletivas. E, por isso mesmo, há controvérsias sobre o período que estas gerações começam e terminam. Não importa onde exatamente estas gerações começam, elas vivenciaram praticamente as mesmas coisas. A maioria dos millennials pode lembrar onde estava quando os ataques terroristas do 11 de setembro aconteceram. Seus integrantes conseguem dizer quando exatamente arranjaram seu primeiro aparelho celular e quando criaram uma conta no Orkut pela primeira vez. Eles conseguem reconhecer de cor os episódios do Chaves e outros programas populares dos anos 80 e 90. Quem nasceu em 1996 pode não se lembrar ou não ter uma conexão emocional com os eventos de 2001. E é por isso que alguns pesquisadores classificam eles como Centennials, ao invés de Millennials. A imersão tecnológica que marca a virada do século e que define as gerações mais jovens influenciaram muito o modo como elas se comunicam. Tudo no mundo online acontece instantaneamente, então os Millennials e os Centennials costumam esperar que as coisas aconteçam mais rápido, principalmente respostas a mensagens e e-mails. Isso também faz um novo tipo de humor surgir entre as gerações Y e Z, que deixa as gerações mais velhas totalmente confusas. Grande parte deste humor faz referência a outras piadas. Então, se você não viu um episódio específico de algum seriado do Bob Esponja, por exemplo, não vai entender nada. A gente pode até considerar a cultura dos memes
como uma das experiências coletivas que as duas gerações compartilham. Mas, tirando isso, as fronteiras entre elas são tão arbitrárias quanto as de um mapa. Na verdade, não são tão importantes assim. Elas são apenas coisas feitas para que a gente se entenda melhor. É sério, você pode se classificar e dizer a que geração pertence do jeito que quiser. E aí, qual a sua geração? Quando você acha que cada uma delas começou e terminou? Quais são as experiências coletivas que as pessoas que moram na sua cidade compartilham? Conte pra gente nos comentários aí embaixo. Dê um joinha para este vídeo se você achou ele legal. Compartilhe com seus amigos e familiares e lembre-se sempre de juntar-se a nós no lado incrível da vida. Tchau!